Fala galera do Me Salva, tudo bem? Na aula anterior nós falamos dos 30 primeiros anos da presença portuguesa ou da fraca presença portuguesa em território brasileiro e nessa aula nós vamos falar então do início da colonização propriamente dita, né? do aparecimento, da fixação de portugueses no território colonial que hoje compreende o Brasil. Para nós entendermos isso, nós temos que analisar, ainda que superficialmente, a questão do comércio português no início do século XVI. Então, o comércio português ele estava voltado em duas frentes. A principal delas, sem dúvida nenhuma, era o Oriente. Um comércio ligado principalmente às Índias. Né? No entanto, com o passar dos anos, vai se verificando uma série de elementos nesse comércio com o Oriente, Portugal com o Oriente, que vai dificultando as transações com as regiões. Né? Um elemento interessante é o alto custo. Então, as viagens eram muito longas, né? E isso aumentava o custo do transporte e também o risco. Né? Além disso, a partir do momento que Portugal monopoliza essas rotas, outras nações vão disputar essas rotas, então, com Portugal. Ou seja, também querem partilhar esse comércio. Né? Além disso, nós sabemos que no Oriente, principalmente na região das Índias, nós temos vastos reinos, né, com caráter bem centralizado. E esses reinos, esses estados, começam a opor uma resistência à presença portuguesa. Ou seja, não se torna tão fácil assim fazer comércio com essas regiões. Para concluir, a partir de 1530, há um nítido esgotamento desse tipo de comércio monopolizado pelos portugueses. Né? Em contrapartida, vamos dividir aqui as nossas características. No fronte ocidental, então na região ocidental, o comércio português começa a se tornar interessante por alguns elementos. Primeiro e mais importante, a Espanha descobre ouro e prata no México e depois no Peru. Ou seja, a comprovação de que existem metais preciosos naquela vasta região que agora está sendo partilhada por Portugal e Espanha. Né? Além disso, um outro elemento que vai voltar o interesse português para o Brasil, sem dúvida nenhuma, é o antigo problema da presença estrangeira. Né? Então, os estrangeiros eles continuam assolando o território brasileiro de forma ilegal, uma vez que não partilham do Tratado de Tordesilhas. Em resumo, Portugal chega à conclusão de que há a necessidade de ocupar o território. A partir de então, Portugal decide que deve iniciar o processo de colonização das terras brasileiras de uma forma mais intensiva. Né? E como é que se dá isso? O principal marco desse processo, sem dúvida nenhuma, é a expedição de Martim Afonso de Souza, em 1531. Né? É uma expedição que sai de Lisboa no final de 1530 e aporta no Brasil, né, com alguns objetivos, né, trazendo consigo, por exemplo, colonos. Então, os primeiros portugueses que vêm residir em terras brasileiras vêm com a expedição de Martim Afonso de Souza, que era um nobre português muito bem quisto na corte, tinha muitas ligações importantes. Além disso, essa expedição ela vai patrulhar, né, o litoral, principalmente dando combate aos franceses. Então, a ideia aqui era combater a ameaça francesa no litoral brasileiro. Um dado importante dessa expedição é que em 22 de janeiro
de 1532, Martim Afonso de Souza funda uma cidade que vai ser muito importante nesse primeiro momento, que é São Vicente, atual estado de São Paulo, no sul, portanto, das possessões. E essa vila fundada vai ser a sede do primeiro engenho de açúcar. E aqui nós temos a primeira dica de como vai se desenvolver a colonização no território brasileiro, através da atividade açucareira. Tá? Mais tarde nós vamos ver o porquê dessa escolha, porquê o açúcar, né? O que ele tinha de tão especial. Certo? Com a chegada desses primeiros colonos, trazidos por Martim Afonso de Souza, esses colonos vão, obviamente, né, entrar em contato com os indígenas, né, da mesma forma que aqueles primeiros ocupantes do território fizeram. Só que dessa vez, a partir deste momento, então a partir de 1531, nós vamos ter uma relação muito mais violenta, uma relação muito mais de imposição do europeu sobre o indígena. Primeiramente por uma questão muito simples. Os europeus, os colonos, vão tomar as terras dos indígenas. E para fazer isso, eles vão usar de violência. Então nós vamos ter atritos muito mais constantes entre colonos e indígenas. Além disso, para poder sobreviver num território inóspito como era a colônia brasileira, muitos colonos vão fazer alianças com determinadas tribos. Foi muito comum nesse período a aliança entre portugueses e tupiniquins, ou os guaranis. Né? Em contrapartida, os franceses tinham uma aliança muito forte com os tupinambás. Né? Essas alianças com as tribos visava principalmente o combate àqueles grupos rivais que demonstravam maior resistência à presença portuguesa. Tá? Esse combate, utilizando-se de guerreiros indígenas, também era conhecido como guerra justa. É um fenômeno muito comum desse período. Né? Os prisioneiros desses combates, na maioria das vezes, viravam escravos dos próprios colonos, tá? E, portanto, mão de obra na lavoura canavieira. Tá? Esse processo de utilização da mão de obra indígena, ele vai começar a ser questionado a partir de 1549, com a chegada dos primeiros jesuítas, componentes de uma ordem religiosa que tinha na catequização dos índios o seu principal objetivo, portanto, fazendo frente à vontade dos colonos de escravizá-los. Certo? Na próxima aula nós vamos verificar como que a coroa portuguesa começou administrando o território brasileiro, ok? Até lá!